Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de análise, dia de Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana 2023, que a gente não vai perder nenhum minuto deste vídeo, a gente vai direto para a nossa análise, tá? Temos o seguinte, aliás, um pedido de desculpa antes, vai ter um barulho de ventilador, mas ainda está um calor grande aqui em São Paulo, então eu peço desculpa se ficar esse barulho de ventilador no microfone, mas é que a gente não conseguiu nem um microfone melhor e nem tirar o ventilador, senão eu acabo desmaiando no meio do vídeo e não vai ser nada legal, apesar de dar uma puta audiência, né? Mas não é o caso. Vamos diretamente para a análise de Fortaleza e Corinthians. O que a gente pode entender em termos estratégicos? Então eu tenho que fazer um recorte histórico desse momento, pelo que foi terça-feira passada e pelo que vai ser agora, tá? No geral, o que a gente poderia imaginar do confronto? Uma vitória do Corinthians na Neoquímica Arena no primeiro jogo, depois uma vitória do Fortaleza jogando no Castelão e uma vantagem pequena, que é o que está ali no estilo de jogo, 54-50, pegando os dados do Brasileirão, para o Fortaleza. Ou seja, no confronto como um todo, o Fortaleza era favorito, sendo que o primeiro jogo era do Corinthians, o segundo do Fortaleza, e na somatória dos dois o saldo era favorável ligeiramente ao Fortaleza. Tá? Então essa seria a dinâmica esperada. Bem, vamos à realidade, porque a realidade é diferente do que a gente espera. Quando a gente vai para o estilo, de fato, o Fortaleza leva vantagem em relação ao Corinthians, mas pelo mando, o Fortaleza leva muita vantagem em relação ao Corinthians. Ou seja, a diferença que é ali de 4 pontos de overall, né, no estilo 54-50, que é quase um empate técnico, passa a ser de 12 pontos no estilo. Ou seja, quando você coloca o Fortaleza no Castelão e o Corinthians jogando fora de casa, você tem um impacto direto na forma das duas equipes jogarem, o que faz o Fortaleza passar a ser grande favorito para a classificação, tá? Aí, isso quer dizer então que o Corinthians já perdeu? Não, a gente vai explicar isso mais à frente, mas de ponto de partida, pela equipe e pelo momento das duas equipes, Fortaleza é favorito, joga em casa, tem estrategicamente o resultado mais na mão e, pelo que apresentou também, leva uma vantagem sobre o Corinthians em termos de criação. O Fortaleza foi bem, principalmente no primeiro tempo, Fortaleza foi bem no jogo da Neoquímica Arena, tá bom? Vamos à análise pelo que está aqui relacionado ao mando de campo, ou seja, Fortaleza jogando no Castelão, Corinthians jogando fora de casa. A gente pode imaginar o Corinthians com mais posse e mais progressão em campo, ou seja, ganhando mais metros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Corinthians tende a ficar um pouco mais com a posse e tende a crescer um pouco só nessa nota de passe para progressão. Já o Fortaleza fica menos, né? Corinthians mais, Fortaleza menos. Mas nesse menos do Fortaleza, essa taxa de conversão para cá é vantajosa à equipe do Fortaleza. Tá bom? Então, se você dividir 61 por 58 e se você dividir 56 por 47, você vai ver que essa razão entre uma coisa e outra fica vantajosa para a equipe do Fortaleza e não para a equipe do Corinthians, tá? Então, o Corinthians precisa de mais passes para progredir, Fortaleza tem uma bola longa, mais eficaz e consegue fazer essa progressão ao longo do campo, tá? Quem recupera mais rápido? Fortaleza. Mas marca pressão? Não, nenhuma das duas equipes, tá? Por números, eles marcam geralmente no segundo terço de campo, ali, se você dividir o campo em 3, você pode colocar ali no segundo terço, que é mais ou menos ali, um pouco à frente do círculo central, tá? Para a gente ter isso como referência, mas não é uma pressão muito forte, tá? Geralmente não é. É que no caso o Fortaleza acaba recuperando mais rápido e atacando mais rápido, tá? Então aí você tem uma questão de velocidade implementada pela equipe do Fortaleza. Onde que o Fortaleza leva vantagem de fato? Ou seja, a gente já destrinchou o jogo como tende a ser, um Corinthians tocando mais, Fortaleza recupera e ataca rápido. Então isso é o que você tende a ver ao longo de todo o jogo no Castelão. E aí a gente passa para entender onde que o Fortaleza leva vantagem para estar como favorito. Na hora de defender, ou seja, sofrer a finalização, Fortaleza bloqueia melhor do que o Corinthians e o Corinthians utiliza o goleiro melhor do que o Fortaleza. Mas a diferença do bloqueio são 12 pontos entre as duas equipes. Já a diferença do goleiro é apenas um ponto favorável ao Cássio. Então assim, você tem nesse cenário uma grande vantagem de bloqueio contra uma pequena vantagem das ações dos goleiros. Além disso, na hora de finalizar, ou seja, agora no ataque, a minha equipe vai finalizar a gol. Fortaleza leva vantagem em relação ao Corinthians e também
o Fortaleza leva vantagem na taxa de conversão em relação ao Corinthians, sendo que os dois não têm uma taxa muito alta não, tá? Então assim, não imagine um jogo de muitos gols, a não ser que a estratégia tenha ido por ralo há muito tempo de alguma das duas partes. Mas a princípio não é um jogo de muitos gols assim, tá? O que muda do comportamento das duas equipes? Ou seja, Fortaleza pelo mando, temos o Fortaleza pelo mando em laranja, então é aquilo que a gente explicou, e o Fortaleza quando pega equipes parecidas com o Corinthians, ou seja, com menos posse. Equipes também não gostam de ficar tanto assim com a posse da bola. O Corinthians fica até mais com o Fortaleza, mas ele não é necessariamente que ele goste de ficar. É uma questão que são duas equipes que não gostam de ficar tanto em posse da bola e preferem atacar mais rápido. O Corinthians consegue menos que o Fortaleza atacar mais rápido. E aí nesse cenário você tem uma manutenção da velocidade de recuperação, ou seja, nos dois cenários você acaba tendo quase que a mesma velocidade de recuperação. A única coisa é que contra adversários mais bem fechados, como tende a ser um pouco o Corinthians também, o Fortaleza tende a aumentar o passe, a aumentar a progressão. Pô, Iago, isso é positivo ou negativo? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque nesses dois aqui você acaba tendo uma manutenção. Ou seja, fiquei mais com a posse, progredi mais em campo, em termos de metros. Está melhor para mim? Não, está gerando mais ou menos o mesmo número de finalizações e mais ou menos a mesma taxa de conversão. Então assim, não muda muita coisa nesse cenário. O que vai mudar é que quando eu subo demais e tenho esse cenário, na hora de defender, eu tenho mais dificuldade de bloquear. Por que eu tenho mais dificuldade de bloquear? E ele tem basicamente a manutenção da defesa. Basicamente porque se eu subo mais e mantenho mais jogadores subindo as minhas linhas, quando esse meu adversário consegue contra-atacar, tem menos defensores atrás da linha da bola e eles finalizam a gol sem tanta preocupação, ou seja, sem estar ali diretamente relacionado a um bloqueio do defensor. Fica mais para uma ação ou de erro do adversário, chutar para fora, por exemplo, ou de acertar o alvo e aí depender do goleiro para evitar o gol. Tá? Já a equipe do Corinthians, quando a gente vai para essa mesma análise, você percebe mais ou menos o mesmo comportamento. Tá? Então, jogando fora de casa em laranja, jogando contra adversários parecidos com Fortaleza em azul. Tá? O que a gente está chamando de mesmo comportamento? Velocidade de recuperação não muda nos dois cenários, ou seja, o Corinthians não marca a pressão mesmo, tá? Não é característica, não é o perfil dos atletas, então não marca. Quando a gente vai para passe, há um aumento contra equipes parecidas com Fortaleza, há um aumento também da progressão. O que faz o Corinthians subir a nota em relação ao mando de campo, ao contrário do Fortaleza que cai, né, em relação ao mando de campo. Basicamente, o Corinthians consegue finalizar um pouco mais e converter um pouco mais. Na defesa mantém, o bloqueio apresenta um aumento também, e isso indica que eu consigo, de fato, jogando assim, ter mais efetividade. Tá? Quando a gente fala que não é favas contadas, e aí uma parte nova da análise em relação à terça passada, vamos apresentar o overall dos jogadores por posição do Fortaleza, de acordo com as nossas análises aqui. Temos João Ricardo 7-1, aí temos uma zaga com overall um pouco mais baixo, Tite 35, Brits 68, as laterais com o Tinga 63 e o Bruno Pacheco 26, você tem Caio Alexandre 77, um grande destaque desse brasileiro, olho nesse menino, bom jogador, e o Wellison 30, Pochettino 50, na ponta pela esquerda o Guilherme 24, o Lucero com 52 no comando de ataque e o Marinho com 60 já no ataque, tá? Então assim, percebam como a gente consegue entender alguns pontos de fragilidade dessa equipe. Você tem uma fragilidade, pelo menos em nota, no Brasileirão, tá? Lembrando que isso aqui é no Brasileirão, que é os dados que a gente tem. Uma dificuldade na zaga, uma na lateral esquerda, uma no meio campo e uma mais o ataque, tá? São as notas pelo menos abaixo de 50, né? Tô colocando um Pochettino aqui como referência 50, né? De fato, metade ali da nota que vai de 0 a 100, tá? E o Corinthians, e agora muito mais alta essa nota, o Corinthians então vai muito bem? Calma, também não é para tanto. Você tem o Cássio 5-7, você tem Gil e Veríssimo, aqui sim, pontos fortíssimos do Corinthians, Gil 100, Veríssimo 80, o Fábio Santos 96, e aqui você coloca na conta também do Fábio Santos, para ter um overall tão diferente do Fagner, bater pênalti, então você tem uma conversão aqui meio falsa, mas assim não tem como tirar da análise, tá? É justo, ele assume a responsabilidade, vai bater, merece
o reconhecimento por isso também, tá? Aí você tem no meio campo uma dificuldade. Moscardo 4-6, Juliano 4-1, né, se a gente for nessa formação, com o Maicon mais à direita 6-4 e o Renato Augusto com 56, tá? Então você tem um meio campo com muita boa qualidade, mas uma certa dificuldade em fazer as ações necessárias. Ou seja, não é um meio campo que consegue progredir com a posse, não é um meio campo que tem uma certa dificuldade de encontrar a linha de passe, e aí você tem um comando de ataque com Wesley e Yuri Alberto também não tão bem assim, não tão bons de overall dessa forma, tá? Nesse cenário aqui você tem até uma média do Corinthians maior do que a média do Fortaleza, mas a gente chega à seguinte conclusão para a gente fechar esse vídeo e também não ficar um vídeo muito longo para vocês. Coletivamente, quem é a melhor equipe entre as duas? Fortaleza. Coletivamente o Fortaleza é melhor. Individualmente, na média dos seus jogadores, quem está melhor no momento? Corinthians. Então assim, para quem for torcedor corintiano, o grande ponto é a esperança está mais na individualidade do que na promoção coletiva do jogo. Para o torcedor do Fortaleza, a grande esperança está muito mais no coletivo do que nas individualidades. É claro que na hora de a gente contar as histórias serão colocados jogadores de forma individual, né? Então quem fizer o gol ou quem for para os pênaltis e fizer as defesas, sim, serão contados de forma individuais. Mas a princípio o Fortaleza chega mais coletivamente preparado e o Corinthians tem mais individualidades dentro desse elenco, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!